21 de junho de 2017. Com Borja de volta ao time titular, Palmeiras tenta engatar sequência de vitórias contra o Atlético Goianiense. Um dia após apresentar atacante Denilson, São Paulo anuncia a chegada do meia Jonathan Gomes, no Santa Fé da Colômbia. Com muitos desfalques e pouco tempo para treinos, Santos visita Vitória na Bahia. Flamengo ignora ameaças do Peixe e confirma a contratação de Geovânio. E ainda, o clássico entre Botafogo e Vasco. E os preparativos do Corinthians para defender a liderança contra o Bahia. Oi, gente, boa noite. Hoje é dia de rodada no Campeonato Brasileiro, é dia do meu aniversário, então o programa está muito especial. Fique com a gente nessa quarta-feira que está maravilhosa e com uma energia pra lá de sensacional. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, o Palmeiras recebe o Atlético Goianiense no Allianz Parque, tentando engatar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão para encostar nos líderes. Por lá está ele, o repórter Osmar Garrafa, com quem a gente estabelece contato agora. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. Boa noite a você, a quem nos acompanha aqui no Gazeta Esportiva. E é verdade, né? O mês de junho é um mês de festa na TV Gazeta, porque muita gente, principalmente do Departamento de Esportes, fazendo aniversário, Chico, Celso Cardoso. E hoje muita felicidade para você, muito sucesso, que você continue sendo essa bela companheira e essa ótima profissional. Tudo de bom na sua vida, tá certo, Michele? Esse realmente é o nosso desejo. E aqui, já trabalhando, né? Não vou poder ir na sua festa hoje, mas trabalhando, porque às 9 da noite, como você bem falou, temos Palmeiras e Atlético Goianiense, é a sequência do Campeonato Brasileiro. Palmeiras vem de uma vitória importante contra o Bahia, foi a primeira vitória jogando fora de casa e espera agora a segunda vitória consecutiva. O Palmeiras ganhou um corpo a mais, se afastou da zona de rebaixamento. Hoje o Palmeiras é o 13º colocado, tem 10 pontos. É verdade que está a 10 do líder Corinthians, mas pelo menos passou aí um início de semana muito bom na véspera deste confronto contra o Atlético Goianiense. O técnico Cuca tem problemas para a partida de hoje, ele não poderá contar com o William Bigode, que está suspenso. O Thiago Santos foi vetado pelo departamento médico, mas existem boas notícias para o técnico do Palmeiras. O Edu Dracena, que não participou da última partida, deve retornar. O Dudu estava no departamento médico, foi liberado, se movimentou normalmente ontem, pelo que nós pudemos observar, foi um dos últimos a sair do gramado, está à disposição, deve começar jogando. E o Guerra e o Keno, que eram dúvidas, pelo menos na atividade, na reapresentação da segunda-feira, ontem, daquilo que nós pudemos observar, principalmente no finalzinho do treino, porque a atividade foi fechada na sua primeira parte para a imprensa, esses dois jogadores estavam no campo, então eles estão à disposição. Ontem quem conversou com os jornalistas foi o lateral Jean, e ele nos fala a respeito dessa maratona de jogos que o Palmeiras está enfrentando. O Palmeiras tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil e também tem Copa Libertadores da América. O Palmeiras no dia 5 do mês de julho volta a campo pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, e na próxima semana, na próxima quarta-feira, tem o Cruzeiro pela Copa do Brasil, né? E o Barcelona pela Copa Libertadores. E antes dessas duas partidas, hoje ele tem Atlético Goianiense e domingo tem a Ponte Preta em Campinas. E o Jean falou dessa maratona incrível que o Palmeiras está enfrentando nessas competições. Todo mundo já sabe da realidade, da verdade, é que o calendário é muito complicado. É muito difícil, se você não tiver um elenco muito grande, vai sofrer muito a equipe, né? O time vai sofrer bastante. É difícil, cara, nós somos seres humanos, uma hora pesa, uma hora vai pegar, né? Você vê o próprio Keno aí, cara, sentindo muito desgastado em alguns jogos. Então é difícil você conseguir manter uma regularidade, né? É complicado, cara, a gente tem que tá sempre se preparando e tá se cuidando cada dia mais, porque esse ano aí tá bem puxado. Bom, é claro, né? Tem que se preparar, tem que continuar disputando os jogos, porque são inevitáveis. O Palmeiras tem um grupo grande, mas claro que em determinado momento alguma coisa terá que ser priorizada, alguma competição vai ganhar prioridade. E o Jean, claro que não descartou o Campeonato Brasileiro, mas entre Copa do Brasil e Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, a Libertadores é prioridade, até porque no Brasileiro o Palmeiras recuperou, mas está a 10 pontos, eu repito, do líder Corinthians. E o Jean não esconde que por aqui, prioridade mesmo é Copa Libertadores da América. Olha, a gente não conversamos sobre isso, mas
O importante é estar 100%, né? Principalmente para o objetivo maior que é a Libertadores. Disso acho que ninguém tem dúvida, né? Mas o Palmeiras tem elenco, o Palmeiras tem jogadores aí, poxa, está bem servido em todas as posições, tem condição de brigar pelo título da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, né? Esse é o foco principal, quer ganhar os 3, é lógico, é óbvio isso, mas pelo calendário é muito difícil você conseguir manter todo mundo 100% todos os jogos. Bom, sobre o jogo de hoje, né? Como destacamos, o Cuca tem problemas, a equipe não está oficialmente escalada. Tentar adivinhar a formação do Palmeiras é sempre um grande risco de você acabar errando, porque o Cuca tem escondido as atividades e tem muitas opções, mas não resta dúvida que sem o William, o Borja deve ser novidade. O colombiano que chegou com status de grande estrela ainda não decolou. É um jogador muito introvertido, é um jogador que fala pouco, que sente o golpe quando o momento não é bom, e o Jean nos fala a respeito desse momento de introspecção do atacante do Palmeiras, do colombiano Borja, que hoje será confirmado pelo técnico Cuca no comando de ataque. Primeiro que a gente sabe que a finalização dele é fora do normal, é um atleta realmente acima do normal. Mas a gente sabe que no futebol brasileiro, né, não adianta você ter uma ou outra característica, você tem que se enquadrar ao estilo do jogo, ao estilo do futebol. Acredito que no começo ele estava tendo essa dificuldade, mas aos poucos ele já está entendendo, né? Aos poucos ele já está mudando isso. E a gente tem que dar o suporte para ele ali, né? Mas eu acho que o principal é a gente estar ajudando ele, porque qualidade diferenciada ele tem. E com certeza ele pegando esse jeito de jogar aqui no Brasil, essa intensidade, né? Porque aqui os 11 tem que marcar, né? E então ele já está entendendo isso, já está melhorando isso e com certeza aos poucos ele vai crescer como ele já está crescendo. Bom, sobre o adversário, o Atlético Goianiense, todo mundo sabe, não faz uma grande campanha, é um dos candidatos a rebaixamento, pelo menos nesse momento, não é? Pelo investimento, enfim, com todo o respeito que nos merece o Atlético, é uma equipe que não vai brigar na parte alta da tabela. Mas o Jean provou que o Palmeiras vai tomar todos os cuidados, está muito atento, até porque tem profundo conhecimento do adversário de logo mais o Atlético Goianiense. Eles têm o Breno Lopes, inclusive trabalhei com ele, vai jogar aberto pela esquerda, se eu não me engano. É um jogador rápido que ataca bastante, ataca bem, tem um poder ofensivo aí muito bom. A bola parada deles também, né? Eles têm uma bola parada muito boa, que a gente tem que ter uma atenção, né? Principalmente com o Roger, que sobe muito bem na bola aérea, então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu acredito que seja aí pelos lados, né? Que seja a principal força aí deles, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, nós estamos aqui na zona mista, você pode observar, né? Lógico, a delegação do Palmeiras não chegou por volta de 19h30, no mais tardar 20 horas, aí o Palmeiras já estará aqui no Allianz Parque, o mesmo acontecendo com o Atlético Goianiense, aqui a sala de imprensa aqui é a zona mista, a movimentação do lado externo, assim que nós entramos aqui para esse link, observamos, é uma movimentação boa, mas tem aquele horário do rush ainda, não é verdade? Mas deveremos ter aí aproximadamente 20 mil torcedores, um pouco mais, para Palmeiras e Atlético Goianiense. Para arriscar um provável Palmeiras, Praz, Mike, Mina, Dracena e o Egídio pela esquerda, Jean, Tietê, que volta à condição de titular, e o Guerra, Keno, Roger Guedes e o Borja, esse o provável Palmeiras para enfrentar o Atlético Goianiense. O Jefferson Assis, o Serginho também, estão te mandando um beijo, tudo de bom para você nessa data, aniversário da Michele Gianella. Vou perder a festa, mas com certeza ela será regada a muito brigadeiro. Parabéns, Mi. É verdade, Garrafa, já tem um bolo lá me esperando que a Babá fez em casa de brigadeiro e vai ter pizza, claro, com certeza. E logo mais é o seu e o do Celso Cardoso, né? Mês de muita festa. Garrafa, beijão, obrigada, viu? Boa noite, meninos. E aí, o que a gente pode esperar desse jogo aí de hoje? Primeiramente, parabéns, feliz aniversário, obrigada. Felicidades hoje de sempre. Belíssima, entendeu? Comemorando 22 anos, Michele. Valeu, 22 gente. 22 anos de idade. Pois é, a nossa Xuxa. A Xuxa, é verdade, né? Então, quer dar os parabéns também para ela? Agora? Sim, como você já tem vários, desde já de manhã deu. que eu estou dando parabéns. Ele mandou mensagem. Já comi 3 bolos. A Michele trouxe um bolo aqui para cima. Ela levou um bolo lá pro Gazeta Esportiva Netas, eu peguei os dois. Só falta da nossa geração. Já rolou também um chocolate. Tá vendo? Tá vendo Celso só? veio com chocolate.
Pois é, parabéns mais uma vez, felicidades, viu? Obrigada. Obrigada, Sonoplastia, obrigada, Magrão, obrigada a todo mundo que tá lá embaixo, Osvaldo, toda a equipe aí do Sexto Andar, equipe técnica, Boquinha, Rogerinho, tudo bem. Sobre o jogo de logo mais, suponho que a torcida do Palmeiras também vai fazer muita festa. Porque o Atlético Goianiense, com todo o respeito que merece, é um dos times mais fracos do Campeonato Brasileiro e não me parece ter força suficiente para encarar o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Portanto, acho que de todos os jogos da rodada, de todas as rodadas, na verdade, desse Campeonato Brasileiro, me parece que o Palmeiras pegou o jogo mais tranquilo para contabilizar 3 pontos. Flávio, estou exagerando? Celso, boa noite a você, Michele, aos amigos. Boa noite. Assim, é claro que na tese é isso, mas a gente sabe também que você joga com um adversário que é franco atirador e é um pepino, né? Porque o Atlético, se ele conseguir um ponto, esse não é jogo do campeonato dele. O Atlético joga para não cair. Portanto, ele está brigando, são outros. Eu divido o campeonato em 2. Eu divido em quem vai brigar pelo título e quem vai brigar para não cair. No caso do Atlético, a briga dele é para não cair. Portanto, se ele perder esse jogo, ok. Está dentro do cronograma. Ele não pode, por exemplo, perder, vamos supor, do Vitória em Goiânia, porque aí é o campeonato dele. Aí ele perde 3 e dá 3 para o adversário direto. Isso faz com que o pior já tem. Aquela história quando a gente fala o não, a gente já tem. Isso é um pepino. Porque para o Palmeiras é exatamente o oposto. Qual é a ideia do Palmeiras? Bom, Atlético Goianiense, molezinho e tal. Então olha a carga do Palmeiras. O Palmeiras tem que ganhar o jogo e ganhar. E se ganhar de 1-0 vai ter chiadeira, sabe essa coisa? Mas é claro que time por time o Palmeiras é favorito. Mas às vezes essa pressão, se demora para sair o gol, ela cria algum problema. Não acredito nisso, acho também que o Palmeiras vai ganhar. Mas só para colocar, né, a situação, como ela é complexa no aspecto psicológico para os jogadores. Tá certo. O São Paulo tem logo mais, às 9h45, uma missão complicada contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. 18º colocado com 8 pontos, a equipe paranaense precisa da vitória para deixar a zona de rebaixamento. O tricolor está em 14º lugar com 10 e, se perder, pode entrar no Z4. Já pensou? O time do Morumbi não vence há 3 jogos. Perdeu do Corinthians por 3-2, empatou com o Sport em 0-0 e no último final de semana foi derrotado pelo Atlético Mineiro 2-1. Além de precisar da vitória, a equipe do técnico Rogério Ceni entra em campo precisando acabar com o tabu. Desde a reinauguração da Arena da Baixada em 1999, o São Paulo não vence nenhuma partida como visitante. Em 16 jogos, foram 11 vitórias da equipe paranaense e 5 empates. A enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é: em caso de derrota, Rogério Ceni corre risco ou será demitido? Sim ou não? Eu acho que ainda não. Mas o que você acha? O que você acha, Celso Cardoso? Bom, 2 coisas. Antes de mais nada, essa história de não vencer na Arena da Baixada, ela é tão séria que em 2005 São Paulo e Atlético Paranaense chegaram à final da Libertadores da América. E o que fez o São Paulo? Pediu para não jogar lá. E aí decidiu o título... Não, decidiu o título não, acho que... Primeiro jogo em Porto Alegre. Primeiro jogo em Porto Alegre, exatamente. O que aumenta ainda mais a rivalidade, porque obviamente o torcedor paranaense nunca esqueceu essa... Como a Ponte nunca esqueceu da Sul-Americana, eu faço questão de lembrar, toda vez que vai jogar lá. Tirou todo mundo, menos esse jogo. Tirou o jogo da final, tirou o jogo, o primeiro jogo da final de Curitiba. E o São Paulo meteu 4-0 aqui, lá em Curitiba foi 1-1, uma coisa assim. Curitiba não. Desculpa, em Porto Alegre foi 1-1. Então tem mais esse elemento. Sobre a possível demissão do Rogério Ceni, vamos por partes. Uma coisa é o que a gente tem de claro, né? O Rogério, eu acho que se ele perder, vai ter muito barulho em cima dele. Mas há também quem diga que o Rogério está muito bem amparado por um contrato assinado, que teoricamente o garante com certa tranquilidade até o final do ano. Que mandá-lo embora ia ser mas tão caro para o clube, que isso não deve acontecer. Agora, isso é só... E ele pedir demissão, acho que não existe essa possibilidade, zero, né, Celso? Falei com ele domingo e perguntei, né? Ele falou, não, eu estou tranquilo. Ele falou, estou incomodado com os resultados que não vêm, mas acho que o time está evoluindo, eu também acho. E ele não sente nenhum tipo de problema com relação ao trabalho. Não se sente incomodado, nada. Ele é um profissional inteligente, não está fora do mundo, então ele sabe de tudo que acontece, sabe a importância dos resultados, mas ele não me falou impressão, não. Ele falou, olha, estou falando internamente, tá? Até pelo que ele me passou,
falou, só estou incomodado com os resultados que não vêm, mas eu estou me sentindo bem. A resposta do Rogério foi exatamente essa. Você acha que ele não corre risco, então, de ser demitido? Mas não, eu estou dizendo o que ele está sentindo lá dentro. Eu espero que não corra risco. Por outro lado, é bom a gente lembrar que o presidente de São Paulo é o Leco. Leco, que na condição de presidente mesmo, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, disse: Rogério Ceni, assim como qualquer outro treinador, depende de resultado. Espero que isso não aconteça. E é o mesmo Leco que, na condição de diretor de futebol, o São Paulo, Muricy, era tricampeão brasileiro. Nossa, mandou ele... Tricampeão brasileiro. Foi eliminado, se não me falha a memória, pelo Grêmio numa Libertadores América. E o Leco era quem estava liderando para pedir a cabeça do Muricy. Tricampeão brasileiro. Qual é o técnico que conquistou 3 títulos seguidos num Campeonato Brasileiro? Minelli, lá nos anos 70. 2 times. Com 2 times. 2 com o Internacional e com o São Paulo. E com o São Paulo. No mesmo time. De qualquer forma, só o Muricy. Eu espero que o Rogério tenha realmente um contrato muito grande, ou pelo contrato, ou por segurança mesmo. Segurança por eu duvido. Por contrato deve rolar. Da empresa, ou sei lá pelo quê. Eu acho que ele tem que fazer um trabalho. Ele e todos. Sim, claro. Tem pelo menos um ano para trabalhar. Para poder implantar uma filosofia. E mais ainda, as ideias são diferentes. Claro. E mais ainda no time que muda toda hora, né? Sim. O diretor lá, o atual diretor, o Pinotti, o nome dele, lembra se eu não me engano? Ele disse que se tiver que vender, vende, se tiver que trocar, troca. Então, isso cria uma dificuldade maior para que o técnico possa fazer Você tem que montar o time durante o campeonato. São Paulo tem que vender, tem que fazer negócio, ok, tá bom. Mas também o técnico não pode fazer milagre. As coisas funcionam dos dois jeitos. Só para que não paire nenhuma dúvida na cabeça do telespectador, é o seguinte: a gente está trabalhando com a informação com possibilidades. Eu, particularmente, acho que, como disse o Flávio, nem o Rogério, nenhum técnico deveria ser mandado embora antes de 1 ano de trabalho. Deveria ter pelo menos 1 ano para poder implantar uma filosofia. Mesmo se o time estiver na zona de rebaixamento? Eu parto do pressuposto que quando você contrata alguém para dirigir um time de futebol, uma equipe, é porque você confia nela. Então, se você confia nela, tem que dar tempo para que os resultados venham. Bom, eu concordo com isso, concordo que tem que ter tempo, mas vamos supor, passa mais 1 mês e continua na zona de rebaixamento, aí para. Eu acho que a pergunta, que aí no caso são coisas diferentes, né? Uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é o que a pergunta. A pergunta é sensibilidade. Você acha que sim? Eu acho que não. Eu acho que não. Você acha que não corre o risco de ser demitido? Eu acho que ainda não tão bem. Eu acho que já começa uma buceta. Eu acho que não, mas tudo que a gente falou aqui está valendo. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 3 partidas terminaram em 0-0. Foram nos confrontos entre Paysandu e Sport em Belém do Pará, Guarani e Oeste em Campinas, e Internacional e Paraná no Beira-Rio. Veja os gols dos outros jogos. Líder da Série B, o Juventude tropeçou em casa diante do Brasil de Pelotas. Rafinha abriu o placar para os visitantes. Já no segundo tempo, o Ramon deixou tudo igual em Caxias, 1-1. Só que aos 28, Leandro Camilo marcou para o Brasil e definiu o resultado, 2-1. O Náutico, lanterna do campeonato, perdeu mais uma agora para o Goiás. Carlos Eduardo fez 1-0. Everton Senna, contra, empatou a partida na Arena Pernambuco. De cabeça, Alex Alves encobriu o goleiro e colocou o Esmeraldino de novo na frente. O Timbu buscou o resultado e conseguiu a igualdade com Vinícius. Mas a 5 minutos do fim, Jarlan garantiu os 3 pontos ao Goiás, 3-2. No Independência, o América Mineiro venceu o Santa Cruz com esse gol de Mateuzinho aos 33 do segundo tempo, 1-0. Mesmo placar da vitória do Criciúma sobre o Londrina fora de casa. Silvinho fez o gol do jogo a 15 minutos do fim. O CRB visitou o ABC de Natal e surpreendeu. De pênalti, Zé Carlos fez 1-0. Já no segundo tempo, em nova penalidade, Neto Baiano ampliou a vantagem. Echeverria até tentou iniciar uma reação para o time da casa aos 30 minutos. Mas o CRB definiu a vitória com esse gol de Chico, já no finzinho, 3-1. No Serra Dourada, Vila Nova e Ceará ficaram no empate. Alain Mineiro fez para a equipe goiana. Só que Roberto, cobrando pênalti, assegurou um pontinho fora de casa. Final, 1-1. O Luverdense visitou o Figueirense e foi logo fazendo o primeiro com o Ricardo. A resposta veio 3 minutos depois com Joãozinho. Tudo igual, 1-1.
Aos 35, Rafael Silva colocou o Luve novamente em vantagem. Robinho, de falta, igualou o placar outra vez, 2-2. Mas nos acréscimos do primeiro tempo, Rafael Ratão decidiu a partida a favor do luverdense, 3-2 e fim de papo. Copa das Confederações, agora há pouco o México enfrentou a Nova Zelândia em partida válida pelo Grupo A e o time mexicano venceu de virada 2-1. Mais cedo, Cristiano Ronaldo decidiu contra os anfitriões e deixou Portugal pertinho da semifinal. Com esse gol de Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal bateu a Rússia por 1-0 no estádio do Spartak. O próximo confronto da equipe lusa será no sábado contra a Nova Zelândia. Portugal aí conseguiu uma bela vitória sobre a Rússia, né, Flávio? É ruim o time da Rússia, não? Nossa. Ave Maria, esse tem o candidato à África do Sul, no passado da primeira fase. Pois é. E o México, do nosso querido Osório, penou para ganhar da Nova Zelândia, mas jogou no ataque. Aquela tática que a gente conhece, o time fica muito exposto lá atrás, tanto que a Nova Zelândia teve oportunidade até de fazer 2 gols, 3 gols, mas o México mais marcou do que sofreu e venceu o jogo, está liderando o grupo. É a filosofia que tem que ser implantada, é o que dá brilho ao futebol. O México está bem, jogou muito melhor que Portugal no jogo do final de semana, tranquilo. O Cristiano Ronaldo sabia que ia ser escolhido o melhor do jogo, pediu para não dar entrevista, que era a entrevista oficial da FIFA, e a FIFA concedeu. Tá com esse rolo aí de dinheiro lá do fisco espanhol e tal. Aliás, estão pegando meio mundo. Aquela tese de que só pega jogador do Barcelona também já foi para o espaço, que agora estão pegando do Real Madrid, né? Mais ou menos. Hoje o Di Maria Real Madrid. E o Cristiano Ronaldo também começou a falar muito que ia sair, ou começou a falar por causa disso, não sei. Mas Barcelona eles preferem mais, né? Se não tiver jeito, até pega o Madrid. Mas de qualquer forma, Barcelona. Mas o que é bom, né? Tem que pagar imposto, paga. Ué, tem quem? Sei lá, eu não sei. O problema é deles. Quem não deve, aqui não já ninguém paga, imagine lá, né? Aqui já é uma várzea. Nós pagamos. Agora o pessoal... Já viu o cara pagar imposto sobre corrupção? Aí os caras não pagam, é complicado. Sério mesmo, a gente paga e muito. Prova ciclística 9 de julho. Ontem aconteceu o coquetel de lançamento do carro Madrinha. A gente vai explicar para você o que é isso. O Gazeta Esportiva esteve lá para conferir. A Divena, em parceria com a Fundação Casper Libero, apresentou o novo carro madrinha da prova ciclística internacional 9 de julho, em um coquetel aberto a convidados e organizadores da prova. Veículo e cidade de São Paulo, eles precisam estar casados. A cidade realmente está preparada para o acolhimento do carro. E para você fazer um evento de ciclismo, os carros eles são peças fundamentais para a gente ter essa organização. E a Divena topou a ideia. Então são carros muito importantes que a gente usa para organizar a prova, para você transferir segurança, para você conseguir até a captação de imagem. Nós, dentro da televisão, a gente precisa dessa estrutura também. Então a Divena ela vem para nos apoiar nessa parte. Para a gente é um motivo de orgulho, né? Ter uma prova tão importante, podendo apresentar aqui num parceiro comercial e, enfim, colocar a prova mais uma vez nas ruas, que é o que a gente sempre ouviu falar. Vamos levar a prova ciclística para as vias públicas, para os principais pontos da cidade de São Paulo. Isso daí é importante para materializar a nossa história, né? E estar sempre com ela em vogue. Ex-vencedores da prova e atletas participaram do evento, mas a grande celebridade foi um personagem conhecido na tela da TV Gazeta. Ai, lindo, será que eu aguento? Você tem uma... Como é que fala? É bike hoje em dia que fala, né? É bike, bicicleta. Que eu sou da época da Simone, né? B-C-C-L-T-A. Você lembra dessa música? Lembro. Bom, mas não respondi, né, no fim, né? Eu acho que eu vou tentar, vou lá dar uma painha, tá bom? Uma de bike. São 5 voltas no percurso, tia, é tranquilo, é sossegado. Ah, é? 5 voltas no quarteirão? É um quarteirão meio grande, viu? O quarteirão grande? Bom, então, não sei, vou conversar com o departamento médico, ver se eles me liberam, né? A tia e todo mundo está convidado para essa grande festa nas ruas de São Paulo no dia 9 de julho. Sou eu que te levo pelos parques a correr, te ajudo a crescer e em 2 rodas deslizar, em cima
mercê. Você roda em cima e o mundo embaixo de você. Tá certo, inscrições no site gazetesportiva.com até o dia 26 de junho, para você participar da prova ciclística 9 de julho. Eu vou estar apresentando a prova, os aspirantes, né, ou seja, eu, você, os nossos câmeras aqui, quem não é profissional de bike, corre às 6h45 da manhã, de manhãzinha, aquele tempo gostoso, vai estar um dia bonito, não vai chover. É domingo, né? É um domingo, é feriado, então as ruas de São Paulo paradas para você pedalar. Os aspirantes. E aí depois vem a elite e os federados depois das 8 da manhã. Combinado? Tudo certo? É 8h45 mais ou menos da manhã, 9 horas da manhã que larga a elite, tá bom? Acompanhe a Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais. Quero mandar um beijo para a equipe de mídias sociais. Vinícius Bocato, Bruninha, a Paola, a Grazi, a Laís, o Rodrigo Marques, todo mundo. Eles fizeram um GIF super bonitinho para mim no Facebook de aniversário. Muito obrigada. Tá lá na página do Gazeta Esportiva no Facebook. Então entre lá no Facebook Gazeta Esportiva ou no Instagram Gazeta Esportiva e veja que bonitinho o vídeo que eles fizeram. Adorei, vocês são umas graças, viu? E podem curtir todas as nossas mídias sociais aí. Certo, Magrão? E agora? Ô, Michele, Fala, deixa eu Flávio. dar um recadinho. O Rafael Renzel, aquele jornalista, o narrador que sobreviveu da... Fez um livro, né? Então, Sim, ele vai tá lançar lançando hoje, daqui a pouquinho em São Paulo, aqui na livraria Saraiva do Shopping Paulista. Eu vou sair daqui, vou pra lá. Legal. Quem puder, vai lá dar um abraço, até porque... Colocar a mão no Rafael é muito bom, porque ele é um cara que tem o dedo de Deus, né? Nossa, Deus colocou a mão nele, não é verdade? Ele teve uma luz divina. Então, o Rafael, além de ser um cara muito legal, o livro está contando muito da experiência de vida, o que ele mudou depois do acidente, fala do acidente. Nossa. É um livro emocionante. Vou dar uma passada lá e quem puder vai lá dar um abraço no Rafael, que ele é um cara, além de tudo, é um cara maravilhoso. Sim, imagina a mensagem que fica. Não, porque sensacional. Quando você se depara numa situação como essa, Nossa. você passa a reavaliar Quer ver? muita Eu vou ver o nome do coisa, livro direitinho, é bem em cima reavaliar disso. muita coisa. Poxa. Né? Coisas que você dava, que não mereciam tanto valor, que você valorizava tanto, outras que você não valorizava e hoje você valoriza muito. Quer dizer, então, muitas vezes a pessoa passa por um choque para descobrir isso. E o livro permite que você encurte o caminho, né? Que você não precise passar por uma situação Pelo choque. tão Tô procurando trágica o nome do e tão livro aqui chocante direitinho. para reavaliar a sua vida. Por isso eu acho muito interessante. Ó, o livro é Viva como se estivesse de partida. Nossa, forte isso, hein? Não é? Muito Então, legal. hoje, lançamento do Daqui a livro do pouquinho eu Rafael tô lá. Renzel. Hoje, agora, daqui a pouquinho, às 7 da noite. Tá, ó, só rapidinho, Magrão, quero mandar um beijo pra mãe do Magrão. Amo a senhora, muito obrigada pelo carinho. Para todos os telespectadores, galera que escreveu para mim nas mídias sociais, feliz aniversário. Pro Venâncio, que me mandou uma carta fofinha e umas rosas maravilhosas. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Com a abertura da janela europeia, começa a temporada de especulações do mercado de transferências. E o meia Paulinho, da seleção brasileira, está em pauta em um dos gigantes do futebol europeu. Esse é o destaque do site gazetesportiva.com de hoje que a gente traz para você. De acordo com o site gol.com, o Barcelona iniciou as tratativas para contratar o destaque do Guangzhou Evergrande da China. O negócio ainda estaria aí na fase inicial, mas as diretorias e representantes de Paulinho estariam conversando, né, e do time. Um dos principais atletas da equipe, dirigida por Felipão, o Paulinho tem contrato até 2020 na China e já está há 3 anos no futebol asiático, depois de uma passagem apagada pelo Tottenham da Inglaterra. Aliás, ontem o Felipão fez 2 anos à frente desse time aí, do Guangzhou Evergrande. E seria muito legal ver o Paulinho no Barcelona. Acho que ele tem um perfil do Barcelona. Acho que ia se encaixar muito bem lá. Eu tô com um palpite. Tem muita gente falando, mas tô com um palpite que essa informação e os nossos companheiros jamais chutam, né? Tem fundo de verdade. Eu acho que tem um grande fundo de verdade essa história do Lucas Lima no Barcelona a partir de 1º de janeiro. Assim, eu não ficarei nem um pouco surpreso. Eu diria que já, como não assinou, mas eu acho que está fechado. Pode assinar a qualquer momento. Não, a partir de 1º de julho. Então, por isso que não assinou, quer dizer, pode assinar. Por isso que não assinou. Ou seja, ele vai sair de graça, né? O contrato dele está acabando. Mas assim, a chance é, hoje de 1 a 10, eu diria 11 dele. Até porque ele tem um padrinho muito forte lá. Não é nem padrinho. O Lucas Lima é da empresa do pai do Neymar. Então. Né? Ele é assessorado pela empresa. Pode dizer, o padrinho é no sentido figurado. Ele está na seleção brasileira.
e seleção brasileira, joga e saindo muito. de graça. Não, independentemente disso... Sai de graça? Sai de graça ou joga na seleção brasileira. Para um time que já levou o Douglas, pagando 8 milhões de euros, convenhamos que o Barcelona não tem por que não fazer o negócio. Foi o que eu falava aqui ontem, né? Se o Palmeiras, por exemplo, o Santos ofereceu, segundo consta, R$600 mil por mês. Vamos imaginar que o Palmeiras oferecesse 1 milhão. Não seria nenhum absurdo, porque teria um jogador pelo qual não precisaria pagar pelos direitos federativos. Sim. Aí quando você fala de um Barcelona... Não sabe o que é? Aí eu não sei nem se só salário, você vai pagar salário. Então, mas não sei nem se é só isso. Aí entra uma série de fatores, sabe? Tipo, é uma liga enorme, a repercussão mundial. Planeta. Uma chuteira... o que você ganha aqui X, lá você vai ganhar X mais 50. E mais aquela ideia da liga mesmo. Quando o Cristiano Ronaldo teve uma proposta de futebol chinês, ele disse, gente, o dinheiro é infinitamente maior do que o Real Madrid. Mas ele não quis trocar o Real Madrid, a liga espanhola, pela liga chinesa. Às vezes não é só dinheiro, entendeu? Às vezes é um todo, é um contexto. Claro. E a liga chinesa ele vai fazer depois, quando ele tiver para se aposentar. E as coisas mudam, né? Então, por exemplo... E eu acho que isso é natural e você tem que encarar isso como algo natural. Quando você era uma criança nos anos 70, 80, a criança sonhava em jogar no Corinthians, no Flamengo, no Fluminense, no Palmeiras. Hoje, jogar no Barcelona é o que todo mundo... Num Barcelona, num Real Madrid, é a realização de um sonho. Nós precisamos melhorar a nossa liga para que os nossos jogadores tenham interesse de continuar aqui. Hora de conferir a rodada desse meio de semana no Brasileirão. Veja onde e contra quem o seu time vai jogar. O Vitória recebe o Santos às 7h30 em Salvador. O Botafogo enfrenta o Vasco às 9 horas no Engenhão. No mesmo horário jogam Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena do Verdão. 9h45 tem Atlético Mineiro e Sport na Arena Independência. Atlético Paranaense São Paulo em Curitiba e Avaí Fluminense em Floripa. Amanhã, 7h30, o Corinthians recebe o Bahia lá na Arena em Itaquera. No mesmo horário, a Ponte Preta do Flávio encara o Cruzeiro em Campinas. Flamengo e Chape jogam às 9 horas no Ninho do Urubu e também às 9 da noite o Grêmio enfrenta o Coritiba em Porto Alegre. O assunto agora é o líder Corinthians, que deve ter casa cheia para o confronto de amanhã contra o Bahia na Arena em Itaquera. Nosso contato é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando o Timão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande abraço para você. Parabéns para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Estamos falando aqui do CT do Parque Ecológico. Claro, o treino já acabou faz um bom tempo, mas a grande novidade do dia é que, além desse estádio cheio que você citou aí na abertura, quando me chamou, o time completo, completinho, titular, o 11 considerado ideal pelo técnico Fábio Carilli. Que o Jadson, que foi poupado no jogo contra o Coritiba, vai voltar ao time. Ele pediu para não jogar no jogo contra o Coxa por causa de... Tá sentindo dores no joelho, pediu para o Fábio Carilli para dar uma poupada nele, vai voltar com força total para essa partida. E o curioso é que esse time do Corinthians, que foi a base do paulista, que é o Cássio no gol, o Fagner, o Balbuena com o Pablo na zaga, o Guilherme Arana na lateral esquerda, o Gabriel de volante com o Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romarinho e esse time, o 11 titular do Corinthians, só jogou uma vez nesse Campeonato Brasileiro, apenas 42 minutos, os 42 minutos iniciais do empate em 0-0 contra a Chapecoense na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois disso, lesões, convocações para a seleção brasileira, suspensões, enfim, o time não voltou a jogar mais junto. Mesmo assim, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com uma belíssima campanha, vai muito bem no campeonato, só empatou 2 jogos, ganhou todos os outros, mas vai voltar a jogar com esse time amanhã contra o Bahia na Arena de Itaquera. E o Jadson, que foi o entrevistado do dia, falou sobre isso, sobre a importância de ter esse time de volta e falou também sobre a recuperação dele, o porquê que ele ficou de fora, mas principalmente ressaltou o fato do Corinthians poder jogar completinho nessa partida contra o Bahia. Não, é muito bom, acho que para o Carilli ter todos os jogadores de volta, isso aí para ele fica mais fácil para ele montar o time, mas também mostrou com a saída dos jogadores a força do grupo, né? Os jogadores que receberam a chance de entrar, responderam à altura, conseguiram fazer bons jogos, conseguimos manter o nível da equipe. Mas com o retorno aí do Rodriguinho, do Fagner, jogadores aí que foram para a seleção, vai ser muito importante para esse jogo e tomara que a nossa equipe com
com esses 11 jogadores, consiga aí quebrar essa barreira do Bahia e conseguir a vitória. Qual foi a importância de ter ficado de fora do jogo do último final de semana? Conversei com o Carille, falei para ele que o joelho estava um pouco mais, doendo um pouco mais, e a gente entrou em acordo em conjunto para ficar fora desse jogo contra o Curitiba. Mas eu fiz o tratamento, me recuperei, fiz fortalecimento esses dias e tô bem, tô confiante. Hoje mesmo já bati algumas faltas, fazia tempo que eu não treinava falta depois dos treinos. Então estou feliz por isso e pretendo ajudar a equipe amanhã no jogo contra o Bahia. Tá aí a palavra do Jadson, que foi um dos últimos realmente a deixar o campo, né? O treino já tinha acabado e a gente já estava na expectativa, esperando o Jadson para a entrevista coletiva, e ele ficou mesmo cobrando muitas faltas, treinando depois da atividade, né? A maioria dos jogadores já tinha toda ela se recolhido aos vestiários, o Jadson ficou ali batendo as faltas, realmente mostrou estar completamente recuperado, vai para o jogo dessa quarta-feira. Uma novidade aqui no treino de hoje, né? O jogo de quinta-feira, o treino desta quarta-feira, foi que o Danilo reapareceu no gramado. Danilo que está há muito tempo sem jogar, né? Sofreu uma lesão muito grave o ano passado, acho que quase um ano já sem jogar pela equipe do Corinthians, aos pouquinhos voltando, daqui a pouquinho deve estar podendo treinar junto com os outros jogadores. E uma notícia ruim, o Pedrinho foi retirado do treino logo no começo da atividade, sentiu uma lesão, ainda não sabe exatamente a gravidade, mas é bem provável que não fique nem no banco de reservas na partida de amanhã contra o Bahia. Agora a grande expectativa é para o jogo da semana, né? No final de semana em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians, os dois melhores times do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ter que esperar essa rodada passar antes de começar a falar disso, porque tentamos até tocar no assunto com o Jadson, mas o Corinthians está seguindo naquele discurso do Fábio Carille, jogo a jogo, um jogo de cada vez. Vamos pensar no Bahia, porque todos os jogos valem 3 pontos, não importa que o Grêmio é o vice-líder, o Bahia está numa situação mais complicada, a quantidade de pontos em disputa é a mesma, então o Corinthians está dedicado para esse jogo de amanhã, quinta-feira, às 7h30 da noite, Corinthians e Bahia, na Arena de Itaquera. Michele, parabéns para você, Michele! Obrigada, Gavini, um super beijo para você, meu querido. Celso, surpresa a gente pode esperar de Corinthians e Bahia ou não? O Bahia faz um bom campeonato, foi até surpreendente a derrota dele para o Palmeiras em casa por 4-2. O mesmo Bahia que dificultou a vida do Grêmio, o Grêmio, um dos melhores times do campeonato, o melhor time ao lado do Corinthians, né? Fez um gol com 40 e poucos minutos do segundo tempo. Então, o Bahia vem fechado, o Corinthians tem um pouquinho mais de dificuldade de jogar contra equipes fechadas, embora tenha melhorado muito, evoluído muito nessa questão de propor jogo. Isso já não me parece mais um problema para o Corinthians, o que não significa jogo fácil amanhã contra o Bahia. Mas, claro, o Corinthians é favorito. O Corinthians pega um time chato, bem chato. O Bahia foi montado pelo Guto Ferreira, o Jorginho está levando o sistema adiante, é bem chato, é difícil de ganhar. Uma surpresa enorme o Palmeiras fazer o que fez lá, o que mostra que o Palmeiras deu um bom sinal de vida. Agora, o Grêmio também tem um jogo enjoado amanhã, né? Ele joga com o Curitiba, que também vai bem na competição. Então, vamos ver domingo em que situação eles vão chegar, né? Os dois são favoritos, mas os dois podem ter problemas amanhã. O Mendonça não deve enfrentar o Corinthians, não porque não pode mais ter cláusula no contrato que impeça. Mas existe um acordo de cavalheiros. Mas o Corinthians pediu para ele jogar ou não jogar? Para não jogar. Para não jogar? Eu pediria para jogar. Eu empresto só se ele jogar. Nossa, seria um reforço enorme para o Corinthians. Ele jogar. Seria a melhor atuação dele pelo Corinthians. Aí ele joga motivado para entender. Ele é ruim, pô. Não tem... Nossa, eu se faço um contrato desse, só empresto se ele jogar. Eu não chamaria o Mendonça de ruim. Eu acho que ele é indolente. Eu não acho ele ruim. Eu acho ele muito ruim. Nossa Senhora. Chegou com aquela coisa. A cigana enganou. Foi contratação de DVD, gente. Um jogo que promete agitar a rodada no Campeonato Brasileiro vai acontecer no Engenhão. O Botafogo quer fazer prevalecer o mando de campo para vencer o Vasco e terminar a rodada com a melhor campanha entre as equipes cariocas. Já o Cruz Maltino comemora a boa fase depois que o técnico Milton Mendes assumiu o comando da equipe. Depois de 4 anos, Botafogo e Vasco voltam a se enfrentar pela Série A do Campeonato Brasileiro, justamente no momento em que aparecem como as melhores equipes cariocas na competição, com 12 pontos conquistados.
Na 7ª colocação, o Clube da Estrela Solitária quer manter o embalo após a vitória na última rodada e fazer valer o mando de jogo para subir ainda mais na tabela. A gente joga em casa, se não me engano a gente não teve a vitória contra eles no estadual, então a gente já conversou, de vai em busca sim dessa vitória, acho que respeitando o Vasco sempre. Acredito que vai ser muito pegado, muito brigado, até porque eu vejo também um pouco parecido as duas equipes. A gente vem de vitória, apesar de fora, o Vasco em casa. Um jogo muito disputado, é um clássico, mas a gente vai em busca da vitória. Para essa partida, o técnico Jair Ventura contará com 2 reforços vindos do departamento médico. O meia Camilo, recuperado de desconforto muscular, e o goleiro Jefferson, que ficou fora 13 meses por conta de uma lesão no tríceps do braço esquerdo. Depois que saiu a relação, que a gente viu o nome dele, todo mundo ficou feliz. A gente deu os parabéns para ele pela volta. Apesar da experiência, é um momento novo para ele novamente, né? Ficar um tempo desse, acho que é muito ruim para um atleta. Mas ele agrega em muitas coisas, mesmo ele fora, ele sempre estava conversando com a gente. Mas eu acho que a importância dele fora já era muito grande, acho que agora ele podendo estar atuando vai ser tremendo. Na 6ª posição, com os mesmos 12 pontos do rival, mas com vantagem nos critérios de desempate, o Vasco da Gama deve repetir o time que bateu o Avaí na última rodada. A única dúvida é o volante Jean. A ideia do Clube Cruz Maltino é dar continuidade a esse bom momento no início do campeonato. Boa fase creditada principalmente ao trabalho do técnico Milton Mendes. Ele trouxe um conjunto tático muito bom pra gente, né? E a gente tem provado que com esse estilo de jogo, né, principalmente dentro de casa, porque fora a gente ainda não conseguiu achar uma maneira de jogar, mas dentro de casa a gente é perigoso. E ele foi fundamental para isso, né? Ele chegou, reestruturou o time, fez algumas mudanças e tem sido muito importante para o nosso time. O Flamengo só entra em campo amanhã para encarar a Chapecoense e hoje anunciou oficialmente a contratação do meio-atacante Geovânio, que estava no futebol chinês. O jogador assinou um compromisso por empréstimo de 1 ano e meio, treinou com os novos companheiros e foi apresentado. Na chegada, ele disse que está muito motivado com essa oportunidade de vestir a camisa rubro-negra. A contratação teve bastante polêmica, né, gente? Já que o Santos alega que no contrato de venda do Geovânio para o futebol chinês há uma cláusula dizendo que o Peixe teria exclusividade para repatriar o atleta e que ele não poderia retornar ao futebol brasileiro para outra equipe enquanto tivesse contrato com os chineses. O departamento jurídico do Flamengo alega não ser legítima essa cláusula. Geovânio é o 8º reforço do Mengão para a temporada. Como assim não é legítima a cláusula? É aquela história do contrato leonino. Quer dizer, isso é a alegação do Flamengo, o Santos vai alegar o lado dele. Porque ele teria, para voltar ao futebol brasileiro, necessariamente que passar pelo Santos. Ou seja, o Santos teria que ter negociado com o Flamengo. Entendeu? Aí, ou seja... Ou ter prioridade na contratação. Não, prioridade sem dúvida. Mas uma vez que não acertasse, ainda assim, ele teria que ser negociado para o Santos, que repassaria para o Flamengo. Seria, vamos dizer, um intermediário. Que é um absurdo, assim, né? Olha, é a tal história do contrato leonino de duas partes. É difícil saber isso, né? O que o juiz vai aceitar como... É leonino, mas era o que estava escrito. Eu acho que é a cláusula do contrato, gente. Pois Por que pôs no contrato? Né? É para depois ficar discutindo na justiça e entupir o judiciário? Tá louco. O Santos teve a boa sequência de vitórias quebrada com o empate com a Ponte Preta na última rodada. Hoje o Peixe visita o Vitória na Bahia e 3 pontos aproximam o Alvinegro dos líderes. Mas para isso terá que derrotar o adversário e os muitos desfalques para o técnico Levir Coupe. Fernando Gavini acompanhou o último treino do Peixe antes da viagem. Chuva castigando o CT Rei Pelé. Por isso não tinha muito o que fazer no campo na véspera de enfrentar o Vitória em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. Foi mais na base da conversa que Levir Coupe armou o time. Para a partida contra o Vitória, Ricardo Oliveira e Zeca machucados continuam de fora, entregues ao departamento médico. Além deles, Thiago Maia recebeu o 3º cartão amarelo contra a Ponte Preta e está suspenso. E Lucas Lima não participou dos últimos 2 treinos por causa de uma forte gripe e não viajou para Salvador. Por aí empeorou um pouco a situação de Lucas.
uma gripe que está atravessando, mas sempre o jogador que entra por ele vai tentar fazer as coisas como ele ou muito melhor. Assim que elenco é muito forte e esperemos que podamos fazer um bom jogo. Copete fala sobre o reserva estar pronto para entrar a qualquer momento com propriedade. Titular durante todo o ano de 2016, o colombiano perdeu espaço no começo da temporada, mas recuperou seu lugar no time após a saída de Dorival Júnior e foi titular nas últimas 3 partidas. Sempre eu trabalho para poder fazer o melhor, para sempre poder jogar. Às vezes acontece que pode estar no banco ou pode estar jogando titular, mas a gente sempre trabalha dentro do campo, ajuda o time para poder tentar corrigir os erros e hoje encontro na posição novamente, jogando titular, mas acho que é por um bom trabalho que a gente vem fazendo dentro do campo. Curiosamente, o Santos embalou desde a saída de Dorival Júnior. Resultados que fizeram o Peixe subir para a 4ª colocação na tabela. Mas ainda há coisas para corrigir. Os erros que não hemos podido manter como sempre, como time como grande como Santos, é que sempre tivemos uma boa finalização. Aí, por exemplo, temos os jogos que custou para fazer gol. Então, temos que tentar trabalhar novamente e poder tentar fazer jogadas para uma melhor finalização. Copete promete fazer o máximo para atender o treinador. O jogador não marca gols há 2 meses. O último foi contra o Paysandu pela Copa do Brasil em abril. Mas o adversário desta quarta-feira traz boas lembranças para o colombiano. Em 2016, Copete marcou 3 gols nos 2 jogos que fez contra o Vitória. Ambos vencidos pelo Santos por 3-2. Primeiro, poder ajudar o time, que é o mais importante, né? Poder conquistar os 3 pontos de visita vai ser importante, mas se chega o gol, seguramente vamos comemorar e todos vamos ficar muito felizes. O São Paulo vai ter uma missão complicada contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A diretoria tricolor anunciou nesta terça a contratação de 2 reforços. Um é o meio-campista Jonathan Gomes, que estava no Santa Fé da Colômbia. O outro é o volante Petrus. Lembra do Petrus, Corinthians? Ex-Corinthians, que defendeu nessa temporada o Betis? O clube espanhol aceitou a oferta do tricolor, que vai comprar 50% dos direitos do atleta. O zagueiro Robert Arboleda também acertou com o tricolor. A informação ainda não foi divulgada oficialmente pelos diretores do São Paulo, mas a Universidade Católica de Quito confirmou a negociação pelo Twitter do clube. Ontem o atacante Denilson foi apresentado. Veja com Adriano Dolfi. Em meio a idas e vindas no elenco, o São Paulo apresentou mais um jogador para a temporada. Trata-se do atacante Denilson, que defendeu o Avaí no início do Campeonato Brasileiro. Minha característica de jogo, eu sou um jogador versátil também. Gosto de jogar mais ofensivamente, buscando os lados do campo, mas também sou utilizado também no meio e sou um jogador também que estou sempre para ajudar a equipe e espero poder ajudar muito o São Paulo a conquistar títulos. Eu queria saber se, na tua opinião, a partida do Avaí contra o São Paulo foi fundamental, preponderante para acontecer essa contratação, ou se antes já vinha acontecendo conversas aí entre as partes? A partida foi importante, sim. Não foi a partida que me trouxe até aqui, porque eu creio que o São Paulo tem a visibilidade grande de analisar o jogador antes, não vai analisar o jogador por um jogo. Eu creio que o São Paulo já vinha procurando um jogador como a característica de ser veloz, e eu creio que ajudou bastante, sim, o jogo contra o São Paulo, que deu para ver, os diretores deu para me ver de perto, deu para ter a análise completa sobre o meu futebol. O atleta foi relacionado para o duelo de logo mais contra o Atlético Paranaense. Sabe que terá uma grande concorrência no ataque do tricolor. Eu creio que todos os clubes grandes, e não vai ser diferente como São Paulo, tem concorrências, mas só que estou aqui para ajudar a equipe, ajudar o São Paulo Futebol Clube, ajudar o professor, e espero estar disponível aonde ele me colocar. E claro, eu sou um jogador alegre, sempre fui, não vou deixar de ser. Não por estar aqui no São Paulo que eu vou ter que mudar minha característica de ser. Que eu sempre fui assim,
as pessoas sempre me conheceram assim. E claro, são questões de fase. É uma fase que estamos passando, mas eu creio que em breve vamos sair dessa fase. E a alegria vai vir naturalmente. Jogos após jogos, e vem a alegria normalmente. Aí assim podemos desfrutar melhor. Flávio, é o São Paulo se remodelando. Há informações de que o Michael vai sair também o Lucão, por questões óbvias. Outros jogadores também devem sair. Infelizmente, o calendário brasileiro faz com que você comece com um time e termine com outro. Né? Todos, né? O Petros é uma bela contratação. Também acho. Os outros, o Zé Nilson, realmente não conheço. O Gomes, eu vi alguma coisinha dele. É um jogador que tem mais ou menos a característica do Cueva, não sei se tem o mesmo nível. E o outro menino, o zagueiro, eu conheço muito também pouco. E, realmente, mas o Petros é um belo reforço, sem dúvida. É um reforço bem interessante. Petros, sim. Bom, fim da enquete do site gazetesportiva.com. Em caso de derrota do São Paulo, Rogério Ceni corre risco de ser demitido. Deu que sim, 59% dos votos. Seu Agenor Vieira da Silva, nosso telespectador, sempre telefonando, sempre dando muito carinho pra gente. Obrigada também por ter ligado aqui na redação. A gente não conseguiu se falar, mas fica o meu beijo pro senhor, viu? Parabéns pra você nessa data querida. Depois tem a festa mais íntima. Felicidades, muitos anos de vida. Celso Cardoso cantando parabéns pra mim. Valeu, Celso. Beijo, gente. Obrigada. Até amanhã. Amo vocês. Tchau. Ai, você canta pra mim.